Boa noite, né? Bem-vindos ao podcast Celulose na Prática, ao Vozes da Fábrica, o podcast que conecta as pessoas, histórias e coração da indústria de celulose brasileiro. Eu sou Rafael Vieira e hoje a gente mergulha aqui numa conversa que promete muito. Meu convidado conhece o setor mais do que ninguém, intimamente. Engenheiro químico formado pela URGS, com uma trajetória construída tijolo a tijolo na indústria. Ele hoje é o CEO da Bracell São Paulo, é uma das maiores produtoras de celulose do mundo. Seja muito bem-vindo, Guilherme Tedeschi, e deixo com você a introdução. Joia, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, né, a gente já vinha combinando isso faz tempo, Com certeza. e agora tá saindo aí. É legal, acho que vai ser uma oportunidade boa de falar um pouco do setor, falar um pouco da minha carreira, Sim. que eu acho que a minha carreira se confunde um pouco com toda a história do setor, né. Quando a gente vai ficando mais velho, já há muito tempo no mesmo setor, você já vai contando histórias, já vai lembrando de tudo que passou, todo o desenvolvimento, então vai ser bacana a gente dividir um pouco dessas experiências. Legal, Guilherme. Eu gostaria de começar, como foi o seu primeiro contato com a indústria e, e como você entrou por acaso, ou já era algo planejado para você? Então, planejar, eu planejei ser engenheiro químico, né, desde novo. Quando eu tinha 12 anos de idade, estava para entrar na época não era ensino médio, mas era segundo grau. Sim. Falei em casa para meus pais se eu gostasse de química e matemática, e matemática eu já gostava, química estava começando a aprender, eu falei: "Se eu gostar de química, eu vou ser engenheiro químico". Você falou: "De onde tirou isso?". "Não, eu quero ser engenheiro químico, vou ser engenheiro químico". E o contato com a celulose não era o mais legal do mundo, né, eu morava de um lado do rio e a antiga Riocel era do outro lado do rio. Na época tinha um cheiro muito forte, um odor muito forte. Então eu via a fábrica do outro lado, né, e achava interessante, mesmo com aquele cheiro que não era um dos mais agradáveis na época, nós estamos falando aí nos anos 80. E fui fazer a faculdade, fiz a faculdade, entrei num outro negócio, fui trabalhar na área de eletrônicos, né, trabalhando com Ah, não sabia. corrosão de folhas de alumínio. E meu ônibus, por coincidência, sempre conto essa história, meu ônibus passava o ônibus da Riocel. Sim. Eu falava: "Um dia eu vou trabalhar nessa empresa". Eu sou fantástico. E aí pegava o ônibus, fazia estágio na Ecotron, antiga Ecotron, e depois fui contratado, já estava 6 meses trabalhando lá como contratado, ainda fazendo a faculdade. Apareceu um programa de trainee, primeiro trainee da acho que da fábrica da área celulose, isso foi em 1989. Me candidatei ao programa de trainee da Riocel, né, eu queria trabalhar lá, e acabei passando, e comecei a minha trajetória lá em 1990. Comecei a trajetória como trainee, início de 90. Passamos 6 meses, a gente foi contratado, depois de formar, fomos contratados. Sim. Não, metade de 90 eu entrei, final de 90 me formei, e aí a gente já entrou como funcionário, ainda num programa de trainee, com uma preparação muito boa, toda uma parte técnica, né, de muito tempo. Os profissionais da própria empresa nos prepararam, né, treinaram, então foi uma base muito boa. Depois disso fui trabalhar em turno, né, como coordenador de fábrica com 23 para 24 anos. Então coordenando a Você foi manutenção coordenador de de tudo. fábrica? Fui durante 2 anos e meio, 3 anos. Não, então tinha um sistema já na época de controle de fábrica, Sim. né, que foi desenvolvido pela antiga ABB, né, que fazia esses programas, e a gente cuidava de todo o balanço da fábrica, a manutenção de turno. Isso foi uma experiência de 3 anos e foi maravilhosa, né, então conhecer um pouco da história do como roda a fábrica no turno e como roda no administrativo. Você trabalhou em turno já também Sim, sim, sabe, sim, com eles certeza. são 2 mundos totalmente Com diferentes. certeza. E é uma experiência que te enriquece muito depois quando você vai trabalhar com liderança, vai trabalhar com equipe, você vai começar a entender como pensa o time do turno, como é que você vai atuar, as tuas decisões como é que impactam no dia a dia deles, então acho que foi um período muito legal. Então começou assim, não foi planejado, mas era um desejo desde novo. Eu sempre brinco que a celulose, né, é a Disneylândia do engenheiro químico, né, todas as operações unitárias imagináveis tem lá dentro. Sim. Então você brinca de tudo que você possa imaginar aí de operações unitárias, todos os fenômenos de transporte, troca térmica, você tem todos os tipos de equipamentos com todas as teorias e funções que um engenheiro químico tem que conhecer. Então, a experiência foi muito legal, a gente fala aí que estão 37 anos nesse nesse mundo, então não é pouco tempo que eu estou nesse mundo, né, e é um mundo bacana, né, eu acho que celulose, para um engenheiro químico é uma carreira muito bacana. E com relação à sua trajetória após a RioCel, como é que se deu a passagem você passou em algumas fábricas e Sim, foi sim, crescendo sim. na carreira? Foi, eu sempre falo, eu trabalhei, eu acho que estou na 7ª ou 8ª empresa já, né, de celulose, então
trabalhei praticamente todas. E depois de 7 anos de Reocel, eu estava já como consultor de processo, né, tinha saído do turno, estava trabalhando como consultor de processo, e a Aracruz me chamou. E, as coisas parece que elas vão se alinhando, né. Na época, eu e a Márcia, minha esposa, já estávamos com os 2 filhos, o Gabriel e a Bruna, e a gente estava pensando em ir para o interior, a gente não estava muito mais satisfeito com Porto Alegre, cidade grande, para criar os filhos, a gente entendia que ir para o interior era mais legal, e surgiu a oportunidade de ir para Aracruz, né. Sem conhecer Aracruz, sem saber onde é que ficava. Apliquei para a vaga, fiz um monte de entrevistas, né, e foi até o Figueiredo, Luiz Renato Figueiredo, que é um dos grandes responsáveis por eu começar a desbravar o Brasil, é ele que me convidou, me indicou. Fomos para Aracruz, como consultor de processo da linha de fibras, e aí foi Aracruz foi uma escola, né, Aracruz tecnicamente aprendi muito de gestão, tive a oportunidade muito grande de trabalhar com o Walter Lídio, que é um dos grandes mentores meus ainda, que aprendi muito com ele. Sim. Especialmente na parte de gestão, de organização, muito fera, planejamento, olhar estratégico. Então eu estava nos meus 30 e poucos anos, no auge de carreira, né. Claro que pessoalmente foi uma mudança muito grande, sair de casa, pé de casa, com filhos pequenos, né, de 1 ano e 11 meses e de 1 a 11 meses, mas eu acho que compensou, né, depois a Márcia também conseguiu se colocar. Depois da Aracruz, eu fui para o projeto da Veracel, que era uma primeira greenfield depois de 10 anos, aí já fui na Aracruz eu fiz uma trajetória grande, cheguei a coordenador, foi meu primeiro cargo de liderança, coordenador da área de celulose, da linha de fibras, né, que pegava desde o gestor até o branqueamento, uma planta química, mais de 100 funcionários, então foi minha primeira experiência como liderança de equipe. Foi uma mudança drástica, você sair de uma função técnica para uma função de gestão de forma meio abrupta, né, Sim. claro, com alguma preparação, que a Aracruz tinha todos os processos de preparação, e aí fui ser um líder de equipe, e depois eu recebi o convite para ir para a Veracel já como gerente. E aí montar a equipe, fazer comissionamento, treinamento, startup. Esse foi um grande desafio, né, porque você já dá um salto para uma gerência, pegar uma área inteira, toda a celulose, desde o pátio até a secagem, assustou um pouco, até porque tinha que montar um time, trazer os coordenadores, trazer todo o time de liderança, trazer todo o time de operação, treinar, preparar para comissionamento. A gente já tinha experiência da fábrica C, Sim. mas aí nós estamos falando de um greenfield, né, de um projeto zero, numa região com pouca característica industrial, então você tinha que formar mais gente. Então foi um projeto bem desafiador. Depois de 4 anos lá, parti a fábrica, mais 2 anos, aí a gente resolveu sair por questões, de família, né, a gente não se adaptou muito bem à região. Aí surgiu o VCP, né, o Votorantim Celulose e Papel, projeto Horizonte. Na mesma função, foi um movimento lateral, não foi um movimento de crescimento de carreira, mas foi mais um movimento para adequar a família a uma condição melhor. E aí fomos para Três Lagoas, um novo desafio, de novo, mesma coisa, comissionamento, formar equipe, treinamento, partida de fábrica, bacana, foi outra experiência interessante, com uma outra cultura, uma cultura Votorantim, bastante diferente da cultura Aracruz e Veracel. E aí surgiu a oportunidade que eu digo que foi uma oportunidade de ouro, né, que era ir para Eldorado, né, como o gerente industrial, né, foi cuidar de todas as operações industriais, de um projeto que todos achavam que era uma loucura que não ia sair. Com certeza. Então foi uma grande aposta, eu diria que foi um grande salto na minha carreira, para um nível já de liderança, né, de líderes e de cuidar de uma área inteira, montar e fazer um startup de uma empresa, não foi só o projeto em si, né, foi montar uma empresa do zero. Fui o 9º funcionário da empresa, né, o segundo da área industrial. Então esse é montar a equipe inteira, trabalhar junto com o RH para montar todos os procedimentos de RH, trabalhar junto com o financeiro para montar todo o custo, como é que vai ser custo, como é que vai ser contas contábeis, materiais e tudo isso. Então foi um aprendizado, assim, eu falo que foi um MBA na prática. Sim. Aprender tudo sobre uma empresa. E eu sempre tive essa característica de querer aprender mais, né. Então desde da Veracel eu já vinha, não só atuando na minha área de produção, mas também já olhando para RH, olhando para financeiro, participando o máximo de outros projetos além da minha área específica, para ir aprendendo mais coisas, me preparar para o futuro. E isso me ajudou muito na hora de assumir a Eldorado, né, construímos a Eldorado, fizemos lá um projeto maravilhoso, que eu acho que é um marco dentro da celulose, né, porque é uma empresa do zero, que não existia. Eu sempre falo que a minha entrevista com o Carlos Monteiro, que era o diretor do projeto, foi muito engraçado. Eu fiz 18 perguntas para ele, né? Ele não fez nenhuma, né? E dentre elas falava: temos madeira? Não. Temos cliente? Não. Temos logística de celulose? Não. Nós temos uma fábrica.
Falei: "Beleza, bom, e como é que fica?" Ele falou: "Não, tem que vir pelo desafio, né, se quiser, tá aí o desafio". Então foi bacana por isso, né, se construiu do zero uma empresa que ninguém apostava que ia vingar, que ia existir, e hoje tá lá. Eu diria que hoje é a referência do mercado, né, Com certeza. em relação a desempenho, performance, então eficiência, é uma fábrica modelo hoje e referência para todos. Aí de novo, por questões pessoais, a gente resolveu mudar, voltamos para o sul, para perto da família, né, vamos cuidar de novo projeto, né, fazer comissionamento, partida, treinamento de equipe na CMPC, o projeto da linha 2, né, voltei a trabalhar com o Walter Lied, com o Figueiredo, que são os meus grandes mentores aí da minha carreira, e foi um período de dar um passo para trás, né, a gente Uhum. saiu de uma posição de diretoria para uma posição de gerência, mas o momento era, de novo, conseguir fazer o balanço pessoal com o profissional, mas foi muito interessante porque surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com Lean e fazer implementação de projeto Lean, né, fui convidado pelo Chile, fui para o Chile, passei 2 anos no Chile implementando Lean na unidade do Chile, aprendi muito, né, me identifiquei muito com a metodologia, que era um bocado do que eu já tinha aprendido na Aracruz e na carreira, e isso veio consolidar com mais ferramental para fazer a gestão. E aí surgiu a grande oportunidade que foi Bracell, né, Bracell Bahia, depois de 4 anos, 5 anos, partimos a fábrica, estabilizamos, aí fui para o projeto do Lean, e aí surgiu a oportunidade de fazer um turnaround da unidade aqui da Bahia, né, da Bracell. E eu acho que foi a grande decisão na minha carreira de assumir isso, né, como um responsável pela unidade, um diretor-geral, cuidando de tudo, Sim. né, e como eu sou muito curioso e gosto de aprender, foi muito bom porque eu consegui diversificar meu conhecimento, né, de todas as áreas da empresa, então cuidava de todas as áreas, então eu tinha que aprender todas as áreas. Desde a área florestal, que eu tinha noções, né, quando eu comecei a fazer a gestão da florestal, eu definitivamente entendi que eu não conhecia nada, né, fui conhecendo o dia a dia, trabalhando junto com o time, então tenho muita gratidão pelo time da Florestal, da Bracell Bahia, que me ensinou muito, aprendi muito com eles. Até a questão de RH, a questão jurídica, então é um mundo que eu tinha um conhecimento, mas nem um pouco exposto como eu fui exposto aqui. E aí também é o desafio de mudar a cultura da empresa, mudar, fazer turnaround, voltar a produzir, ter resultados consistentes. E aí a gente aplicou toda a metodologia que a gente aprendeu no Lean. Então foi um desafio. Em 5 anos a gente conseguiu fazer uma mudança de clima, de cultura, de resultados da unidade, né, que até hoje perdura. Então, acho que foi a grande decisão da minha carreira, né, de assumir essa função aqui. E depois esse movimento para São Paulo, né, para ajudar a empresa lá em São Paulo também, para tentar fazer uma melhoria dos resultados de São Paulo. Então, é uma carreira aí de vários momentos, onde as questões pessoais e questões profissionais foram sendo alternados, né, como prioridade durante a vida. E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu levo, né, de como que a gente coloca na balança aí a parte pessoal e profissional, e você vai tentando ajustar isso da melhor maneira possível. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer mesmo, Guilherme. Como fazer esse balanço do profissional com o pessoal, tem uma carreira, tem a questão familiar e tem também, eu fico imaginando você com o diretor, com o diretor-geral, todas as pessoas dependendo de uma decisão sua. Como que como que o profissional se prepara para chegar num nível nesse nível de decisão e como que isso reflete para você? Então, como é que isso se dá para você? Essas questões das decisões, desse balanço. Acho que assim, tá muito ligado a óbvio que você tem que trazer resultado, né, na posição que Sim. você está, sem resultado, você não sobrevive, ou você não vai prosperar, mas o resultado ele só vem de um jeito, né, através de pessoas. Então, a grande preocupação que a gente tem que ter é como é que a gente cuida das pessoas no dia a dia, né. Isso serve para sua família, por isso que às vezes a sua decisão tem que ser na balança, porque você tem que cuidar da sua família, então a sua família tem que estar satisfeita, sua família tem que estar feliz. E assim como as pessoas que trabalham com você têm que estar felizes, né, então as pessoas felizes entregam mais resultados, as pessoas felizes são mais motivadas. Então esse é a grande sacada, como é que você faz as pessoas entregarem o resultado que é esperado, né, porque a gente não faz nada sozinho, né, então eu sempre falo, na posição que eu estava aqui na Bahia, eu não tinha
conhecimento da maior parte daquilo que eu estava cuidando naquele momento. Então eu tenho uma dependência grande de quem sabe daquele assunto. Então eu preciso daquelas pessoas motivadas para entregar um resultado, porque eu não vou entregar sozinho. Nenhum líder vai entregar um resultado sozinho. Então você tem que ter ferramentas, maneiras de fazer com que as pessoas se motivem, se engajem para dar o resultado. O que eu sempre falo, desde lá do cara que cuida lá da função mais básica da organização até o diretor, todos precisam estar motivados e engajados. Todos têm que entender qual é o negócio que nós estamos inseridos. Todos têm que entender qual é o impacto deles no negócio. E aí que você começa a rodar a roda, né? É aí que você começa a fazer com que as pessoas entendam, que elas comecem a participar, comecem a trazer as suas ideias, comecem a trazer resultado e agregar valor ao negócio. É pessoas. Uma empresa são as pessoas, uma empresa não são, como dizia um dos donos das empresas que eu trabalhei, né, a empresa não são o aço carbono, o aço inox, o ferro, né, a empresa são as pessoas. A empresa não se mexe por causa que tem um gestor maravilhoso e ela vai ser a melhor empresa, ou se ela tem uma caldeira boa, ou se ela tem um equipamento de plantio maravilhoso. Esses equipamentos, eles não rodam sozinhos. Elas dependem de gente competente, gente preparada e gente motivada. Então é aí que a decisão passa de um líder sempre. Como é que eu faço com que o time esteja preparado, motivado, engajado? Então essa é a visão sempre de quem está lá em cima. Óbvio, você vai olhar o resultado, você vai cobrar, você vai fazer acompanhamento, mas quem vai entregar o resultado não é você. São as pessoas que trabalham, estão lá no dia a dia. E aí esse é o grande foco de um líder, na minha visão. É de como é que eu faço as pessoas entregar o melhor delas. Que elas deem o seu melhor para a empresa. Para elas darem o melhor, elas têm que estar engajadas. Elas têm que entender o propósito, elas têm que estar motivadas, elas têm que estar felizes. Acordar de manhã dizendo: eu estou indo fazer algo que tem um propósito, eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer. Senão você não entrega resultado, não tem como entregar. É que nos últimos. Estou há 22 anos no setor, Guilherme, né? Já trabalhei com você em algumas empresas. Na verdade, meu pai comentava muito, o Guilherme. Eu falei assim, conheço o Guilherme. E quando eu tive a oportunidade de estar na Eldorado, e como você falou, fantástico. Ali foi uma experiência que, quando eu vim a pedir meu desligamento da antiga celulose, e acabei não participando do meu pai dessa decisão. Foi uma decisão puramente minha. E fui movido pela curiosidade, puramente pela curiosidade. Eu já estava formado nessa época e o pessoal comentava assim: cara, tem um projeto que está surgindo nos tons da antiga Aracucelulose. Eu falei, e eu lembro meu pai comentando da Aracus lá de 80. Eu falei, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Mas se eu participasse ele naquele momento, não conseguiria, porque ele estava totalmente. A vida dele foi aquilo ali. Então eu falei assim: não, vou decidir por mim mesmo. Conversei com algumas pessoas e, na época, eu não tinha essa vivência com o meu Figueiredo, que o Figueiredo é o mentor de todos. De muita gente. Não tinha essa vivência e conversei com o outro e aí eu falei assim: não, eu vou. Aí fugiu e fui. Foi fantástico. Foi fantástico. E eu lembro que, quando eu cheguei, eu fiquei assustado. Eu fiquei bem assustado mesmo. Atravessei a ponte ali de Ramazadia da Patrícia Lagoas, né? A cidade não era nada atrativa. Nossa, quando eu cheguei eu falei, meu Deus. E eu lembro que estava se estruturando muita coisa, e a gente chegou, eu fui o operador, né? Cheguei, era de madrugada, já deu uma confusão no hotel, já eu falei, meu Deus, eu vou voltar para casa. E a gente ligou para a pessoa da RH, a pessoa foi fantástica, eu até esqueci o nome da pessoa. Ela foi fantástica, de madrugada, resolveu tudo e eu fui pro Vila Romana. E depois do Vila É onde eu fiquei também. Fiquei lá 1 ano naquele hotel lá. eu fiquei, mas depois do Vila Romana eu fui pro Trudes? não, do outro lado ali do Vila, um pouco mais à frente Era do Vila. eu sei. É o que construiu depois, que a própria Isso. Votorantim teve de pagar pra construir. Aí eu fiquei nesse hotel e foi assim, ali como primeiro assim eu fiquei um pouco assustado, né? Mas depois as coisas foram progredindo e lá na recepção na Eldorado você fez a recepção. E você não me conhecia,
Eu lembro que a gente entrou na empresa, ainda tinha período de fazenda ainda tinha período de fazenda. Aí eu falei: "Gente, onde que eu me meter?" Eu estava quieto lá e eu estava prestes a já estava treinando para painel de turbogerador, né, turbina, estava treinando para painel. Tinha uma gran a Aracruz foi uma escola, né, foi uma Sim, escola para sim, muita sim, gente. sim. Para mim foi uma escola. Os operadores eram muito unidos. Aham. E eu falei assim: "Pô, será que vai ser igual lá?" E muito aquelas questões de você sair de casa, né, sair daquilo do seu quadrado. E você falou sobre a questão da família Dourado. Aí a gente desceu, tinha aquela construção É, de o madeira, auditório lá, tinha aquele auditóriozinho, do lembra? A auditório. gente recebia todo mundo lá naquele auditório. Toda É, semana a gente foi fazia aquele evento. foi fantástico, assim, e eu falei assim: "Não, é isso aí que eu quero". Quando você falou, eu falei assim: "Pô, cara", você falou muito bem, você conseguiu unir muito, assim, as pessoas ficaram assim, sabe, eu fiquei maravilhado na hora, eu falei assim: "Pô, tá aí". E a questão do líder, né, Uhum. eu vou, pô, vou captar o que essa pessoa tá falando e aí depois que falaram seu nome Guilherme, pô, esse é o Guilherme? Esse é o Guilherme. Tá aí o nome da pessoa, se unido à pessoa. E eu falei assim: "Pô, família Dourado". E o pessoal depois Ficou família ficou Dourado. família Dourado. É. A gente fazia isso toda vez, até eu tem uma passagem, um dos gerentes veio falar comigo, a gente fazia isso toda semana, né, quando recebia o pessoal que chegava, aí veio um gerente falando assim: "Pô, mas a gente precisa fazer isso toda semana". "Ah, posso não ir essa semana?" Eu falei: "Não, você vai". E tinha dias que tinha 2, 3 ali, e tinha 15 na frente. A gente levava assistente técnico, coordenador, gerente, Sim, e às vezes ficava mais tempo o pessoal se apresentando e dando os boas-vindas do que o pessoal que estava chegando. Mas era nesse sentido, assim, que você está sendo acolhido, né, sim, tá aqui toda a liderança da companhia, da industrial, dando boas-vindas para vocês. Então aí já dava um sentido de que nós estamos todos unidos aqui, nós estamos aqui para o mesmo propósito. com Então certeza. eu já estava ali dando a dica: "Ó, o nosso propósito aqui é ser um grupo, né, unido, que tem um propósito de entregar um resultado numa empresa que jamais imaginaria que existiria". Com certeza. Então esse foi dando essa mensagem, toda semana eu dava essa mensagem para quem estava chegando, e é isso, as pessoas: "Putz, tô dentro, eu quero estar nessa família". Não é festa mil piegas, não é família Dourado, mas isso dava um senso de união, um senso de propósito comum, de todo mundo estar junto no mesmo barco. E isso pegou. E tem uma passagem muito forte que eu guardei para sempre, que a gente estava para fazer o Learning Curve, o famoso Learning Curve, lembra? A gente Sim, estava fazendo lembro, o lembro. Learning Curve, Uhum. e eu entrei no painel, painel central ali. Uhum. Estavam todas as áreas, todas, TG, turbo, digestor, caldeira, todos tinham uma TV ligada nas cortadeiras da máquina, olhando a produção. Eu falei: "Cara, chegamos lá", porque tá todo mundo com o mesmo propósito. Sim, Ninguém tá torcendo contra, tá todo mundo querendo o resultado. sim, Eu falei: "Isso é a maior demonstração que o time tá unido e que todo mundo entende qual é o propósito comum aqui". com certeza. Eu Ali lembro eu que ali eu me fraguei, falei: "Cara, isso aqui só vai voar essa empresa aqui". com certeza, eu lembro que a gente chegava de um ônibus e a máquina de secagem, você via as chaminés da Uhum. máquina de secagem. Lá em cima do morro, a Lá em cima primeira do visão morro. era Aí quando nossa. estava saindo vapor, graças a Deus É. está produzindo. E era bem acredito que seja isso assim até hoje. Eu tive a oportunidade de ir na Eldorado, a gente está em 26, foi em 17 ou 18, voltei, parece que a fábrica tinha partido naquele dia. Bonita, limpa, Linda, organizada, é. bonita, toda bem Ah, toda conservada. e ali foi assim, quando eu decidi ir pra Eldorado, óbvio, eu não estava, assim, muito satisfeito na Votorantim, o estilo Votorantim não era o estilo que eu gostava de trabalho, né, de liderança, de estilo, mas aqui não é uma crítica, sim, cada um tem o seu estilo e o resultado vem, né, cada um com o seu estilo. Mas eu tinha muito desejo de aplicar tudo que eu tinha aprendido, né, de liderança, de engajamento, de motivação de time. Eu falei: "Cara, começar do zero um negócio, a gente pode botar a cultura correta, a cultura que a gente Com certeza. não a correta, mas a que a gente entende que é aquela que traz resultado sustentável, né, e que traz uma constância no resultado, uma melhoria contínua". E aí a gente foi selecionando as pessoas de acordo com exatamente o perfil. Pô, eu conhecia muita gente, tinha circulado por várias fábricas, vários projetos,
Então você já conhecia algumas pessoas e sabia o perfil delas, se encaixava naquele modelo. E a gente foi selecionando as pessoas, né, de acordo. A Cano foi um dos primeiros que eu convidei na Cano. Eu vou aceitar esse desafio se for comigo. Ele, não, tô junto. Aí escolhemos o Marcelo, depois um outro. Fomos escolhendo pessoas que se encaixavam naquilo que eu imaginava que era o modelo, que iam se adaptar muito bem ao modelo, que iam ajudar a consolidar aquela cultura, né. Então para mim foi um laboratório, né, de aplicar as teorias de que eu entendi que eram as mais interessantes ou as que trariam um resultado muito mais consistente, né. Por quê? Porque era focado em gente, era empoderar gente. Então você olha lá, você foi operador lá, você sabe o quanto o operador é empoderado de tomar essa Com decisão, certeza. de fazer a coisa acontecer, e todo mundo tinha esse orgulho de: "Não, eu tô aqui", o olhar de dono lá é 100%, é 100% atuado, as pessoas fazem de fato o olhar de dono, né. Então, foi um grande laboratório. E aí, assim, aí vem alguns comentários aí, já pulando pra Bracel, né, por que que eu fui pra Bahia? Óbvio que o desafio, né, de fazer um turnaround, de trazer um resultado, mas porque eu escutei muito: "Ah, fazer isso numa empresa zero é fácil, construir a cultura do zero é muito fácil". Eu falei: "Cara, eu tenho que provar que se isso funciona também numa empresa que já existe". E ficou isso na minha cabeça. Não, a oportunidade surgiu com o Lean da CMPC, né, mas não se consolidou, e aí veio a oportunidade, as coisas vão se alinhando, né. Aí veio a oportunidade da Bracel, eu falei: "Cara, eu vou". E eu já estava com mais ferramental, né, o Lean já Hum, estava muito mais robusto na Eldorado. Óbvio que tem uma parte empírica, mas óbvio que tem muito estudo também do que de aprendizado, né, de muita gente que eu fui observando, o livro que a gente lê, mas o Lean me deu o ferramental que faltava, né. E eu falei: "Cara, eu vou". Eu vou para mostrar que, não mostrar, mas é para ver que realmente você consegue ou do zero ou fazer uma mudança de cultura, né, do mesmo jeito, com a mesma receita. E deu muito certo, sim, com né, deu certeza. muito certo. Então, de fato, eu acredito que cuidar de gente é o que existe. Não existe outro jeito de fazer um resultado consistente de forma estruturada, é cuidar de gente, é fazer gente ser feliz, motivada para dar resultado. Não existe outra fórmula. Eu consegui ver isso num zero, numa empresa que começou do zero, então, e vi isso depois numa empresa que já tinha anos de uma cultura, e que a gente conseguiu mudar. E a gente olha pela pesquisa de clima, né, a gente vinha num número de 60%, chegou a 90%, e o resultado foi junto. Com certeza. Então é diretamente, a relação é direta, a gente saiu de um nível de pesquisa de satisfação das pessoas indo trabalhar lá abaixo, para alto, e o resultado foi junto. Então assim, não tem mais o que provar, né, os livros falam isso, né, e eu usei o que os livros falam na prática. E você olha os dois eventos mostram na prática, que não tem nada mais importante que olhar com as pessoas. Não, eu ia fazer umas perguntas aqui, mas você já está respondendo. Só sentia, vai falar sobre. É que eu me empolgo, né, quando vai Não, falar de não, gente, tem que de falar, liderança, tá de falando, lei, de gestão de tá falando pessoas. sobre você, sua carreira e eu ia perguntar qual é o segredo. Você já me falou, não tem segredo, é estudo, continuar aprendendo. E eu vou voltar um pouquinho assim, como é que o Lean Manufacturing te deu base para que você conectasse tudo isso? Como é que ele te apoiou para fazer tudo isso? Hã, primeiro assim, o segredo, né, o que que é o segredo? Algumas coisas que eu tentei passar para os meus filhos primeiro de tudo, né, e tento passar para algumas pessoas, né, que a gente vai tendo cabelo branco já, a gente já vai mais para a linha de ajudar os outros ou tentar passar um pouco da experiência, né. Acho que tem coisas bem básicas que eu usei a vida inteira: humildade, curiosidade de aprender, né, não só pelos livros, por aula ou fazer curso, mas no dia a dia, através da observação, através das escolhas daquelas pessoas que você vê: "Puxa, esse cara tem coisa legal para aprender". E também tem aquele caso assim: "Eu não vou fazer o que esse cara faz", porque eu vejo o impacto do que ele tem. Então, tem muita observação do dia a dia, né, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, também tive a oportunidade de trabalhar com gente que não era tão boa, Sim, mas aprendi, nos 2 modelos eu aprendi. Porque você tem que ser curioso, você tem que ter a capacidade de observar o ambiente que você está, observar como é que as pessoas agem, o impacto que elas geram. Porque quando você está numa posição
mais abaixo, dentro da organização, você consegue enxergar melhor o impacto nos teus pares, Pois. mais na base da organização. Quando você está lá em cima, o filtro já começa a te ofuscar um pouco. Você já não consegue enxergar verdadeiramente o impacto que está causando. Então eu usei muito desse tempo que eu fui engenheiro de processo, fui de consultor, e eu sempre tive muito no meio do time. Então, pela questão da humildade, eu sempre quis aprender muito na prática com o time. Então você está lá no meio, você enxerga as coisas. E tem uma passagem que assim, que foi marcante para mim e que me ensinou muito para a maneira errada de que a gente executou, foi uma demissão que a gente fez sem feedback para a pessoa. E aí você vê o impacto que aquilo causa no time como um todo, né. Sim. Então foi um aprendizado duro, né, de ouvir da pessoa dizer assim: "Pô, vocês nunca me falaram que eu estava fazendo as coisas erradas". Então aquilo doeu muito, Sim. e aquilo foi um aprendizado muito grande. Então é isso, é no dia a dia você aprender, você fazer pergunta. Isso é uma coisa extremamente importante, a gente como líder às vezes tem a pretensão de querer responder tudo e saber tudo. Você não sabe muito, mas não sabe muita coisa do que acontece no dia a dia, você tem que perguntar. Você tem que ter a curiosidade de perguntar, porque ela tem 2 efeitos. Um, você vai aprender mais e vai te dar mais capacidade de decisão. E segundo, você vai valorizar a pessoa que está contigo. Porque à medida que você ouve atentamente o que ela está te respondendo, você faz as perguntas interessado no que ela tem para te dizer, você é poderoso pra caramba. E aqui eu não estou falando, não, porque eu como líder estou perguntando para uma pessoa, né. Não, é porque se genuinamente você está interessado em aprender, porque você não vai saber tudo, na posição como eu estou hoje, eu não vou saber tudo. Então se eu genuinamente perguntar, eu vou aprender, e vai me dar a capacidade de decidir muito melhor. Por isso que eu falo, humildade. A humildade é assim, eu não sei o que você está falando, eu preciso conhecer o que você está falando, para poder te ajudar a tomar a decisão, ou te orientar na melhor decisão. Isso é humildade. É ser vulnerável e dizer: "Olha, eu não conheço esse assunto". A primeira vez que eu cheguei na Aracruz e um operador que depois virou meu amigo, eu cheguei na fábrica e depois ele me contou a história. Eu sentei do lado dele e perguntou: "Ó, tá acontecendo isso aqui no processo. O que que é que tá acontecendo aqui?" Eu falei: "Não sei". Ele virou pra mim assim: "Você não sabe?" "Não, eu vou pesquisar e depois eu te falo". Ele falou: "Caramba, um engenheiro todo metido veio aqui e fala que não sabe". Eu não sabia, eu vou dizer para o cara que eu vou inventar uma história? E depois ele me contou que todo o time lá me odiou desde o primeiro dia que me anunciaram na empresa. Porque o gerente da época que me contratou falou que eu era o bam-bam-bam do bam-bam-bam. Eu conhecia quase nada do que eu fui fazer lá. Conhecia o básico, mas não conhecia muito. E eu fui aprender. Sim. E aí quando o cara me trouxe a situação, eu falei: "Eu não sei, eu vou estudar. Eu tô aqui pra isso, pra te ajudar, eu vou estudar a parte teórica, ver o fundamento que tem aí, depois a gente conversa de novo. Depois eu voltei para ele: "Ó, o fundamento é esse, tô acontecendo por isso, por isso, por isso". Mas o cara falou: "Pô, ali você quebrou a gente, por causa da humildade". Sim. Aí eu ganhei o time, eu estava o tempo todo com eles. E aí você começa a pegar também o que a liderança em cima afeta de positivo e de negativo. Aí a observação, a curiosidade. Como é que o cara age? Que impacto tem isso no time? Aí você fica lá, depois do horário, os caras comentam, porque os caras Comenta, têm confiança em ti. Esse gerou a confiança, aí o cara sim. comenta as coisas. "Ah, você é aquele nosso cego, não sei". Eu falei: "Rapaz, aí ó, pô, aquele cara não sabe nada, bicho, não sei o quê". Aí você começa a entender, Uhum. opa, então você começa a desenvolver a tua capacidade de liderar, porque você começa a ver os impactos das tuas decisões no dia a dia. Então isso é curiosidade, humildade, né, gerar confiança com o time, ser honesto, ser transparente com o teu time, de ter a capacidade de dizer: "Não sei". O que que você me diz? O que que você sugere para isso? Eu não sei, são poucos, Guilherme. Mas você tem que fazer pergunta, cara. A pergunta ajuda o cara a raciocinar melhor, ajuda você a entender melhor o problema dele e ajuda ele. E isso tem um poder do cara assim: "Pô, você tá ouvindo o que eu tô falando, cara?". "Tô". Eu entrei numa reunião um dia, aqui já na Bahia, na área de relações sociais e comunidade. As gurias nervosas pra caramba na reunião, sentei lá e elas começaram a falar, eu comecei a perguntar: "Ah, por que que é isso? Por que que é aquilo? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Aí terminou, ela falou assim: "Nossa, foi muito bom, você fez um monte de perguntas". Eu falei: "Sim, eu não entendo nada do que você sabe". Elas não estavam nervosas, nem dormindo de noite. Eu falei: "Por quê? Vocês sabem 10 vezes mais do que eu desse assunto. Eu sentei aqui hoje para aprender com vocês". E aprendi pra caramba.
é nesse sentido. As pessoas saíram dali super valorizadas. Mas eu não fiz isso para valorizar elas. Eu falei Sim. porque eu aprendi mesmo. Genuinamente. Genuinamente eu aprendi. Porque eu fui lá de alma e corpo e disse assim, eu quero aprender. Eu quero conhecer esse assunto, porque isso tá no meu dia a dia. Em algum momento eu vou tomar decisão em relação a isso. Ou eu vou participar de algum momento sobre isso. Então eu tenho que entender do assunto. Eu posso pegar um livro e ler, mas é muito mais legal a prática, o dia a dia, as pessoas vão me trazer. E elas trouxeram, cara, era um tese de mestrado ali. E aprendi pra caramba. E eu fui de meu pai e falei assim: "Putz, obrigado, gente, eu aprendi muito hoje com vocês". E elas: "Nossa, a gente estava super nervosa, foi super bom". Eu falei: "Não sei por que vocês estão nervosos, porque eu vim aqui para aprender". Então é nesse sentido, e aí você começa a valorizar as pessoas. A pessoa se sente valorizada, Sim, aí ela começa a se sentir bem, a de estar ali, porque ela está contribuindo. Porque, poxa, o nosso diretor está me ouvindo. com O certeza. meu diretor fez 10 perguntas sobre o que eu faço no dia a dia. Como eu já vi o lado oposto disso, né, numa das empresas que eu trabalhei, eu fui falar um dia com um operador de uma outra área, não era minha, eu falei assim: "Ei, como é que tá as coisas aí, cara? Como é que tá indo? Você tá com problema aí?" Ele falou: "Ah, tanto faz, ninguém nunca veio aqui me perguntar como é que tá a minha área". Nossa, Então qual é o valor que ele acha que tem o trabalho dele ali? Zero, zero. Que agregar valor ele vai agregar? Que vontade ele vai ter de entregar um valor melhor, um resultado melhor? com certeza. Então é o oposto disso, né, então você tô nem aí se você tá fazendo um bom trabalho, tá fazendo um trabalho ruim. Nem pra ir lá cobrar do cara: "Ó, você não tá fazendo um trabalho bom". Nem pra isso você faz? Então como é que o cara vai se sentir numa hora dessa? Com certeza. Eu acho que nos últimos, pelo menos, acho que 15 anos para cá ou mais, 15 anos para cá, eu vejo que deteriorou muito as questões aquela palavra que o pessoal sempre fala, Gemba, né, a presença da liderança. E, e realmente eu vejo que aonde é esvaziamento da liderança referente ao chão de fábrica mesmo. E percebia, no ponto, a gente vai falar da Eldorado, da antiga Aracruz, e você via, e cara tá lá, o rapaz que escreveu, o gerente geral, eu acho que é ele. O que ele tá fazendo aqui? O cara, o gerente geral, ele tá olhando. E então eu percebi isso nas Não, o últimas. pessoal não vai mais a campo. Eu tinha como prática, perdi isso, né, na Bracel já não consegui fazer muito isso, Uhum. agora menos ainda, porque você começa a entrar num mundo de reuniões e não acaba mais, Sim, mas assim, na Eldorado eu fazia muito isso, eu ia muito a às áreas, né. sim. Então, eu me lembro de algumas passagens, eu fui lá na Secage, sentei lá, peguei um café, batendo papo, com esse mineirinho tinha lá. Uhum. Lembra Aham. do Giovanni, ai, como é que é o nome do outro? Pouco eu lembro o nome dele. E aí eu sentado lá conversando, batendo papo, Uhum. e aí eles falaram assim: "Ô chefe, o que você veio fazer aqui?" Eu falei: "Vim ver como é que vocês estão, pô". "Não, você não vai cobrar nada não?" Eu falei: "Não, eu tô aqui pra ver como é que tá as coisas, tá tudo bem". Claro, e depois no meio da conversa você vai perguntando como é que tá as coisas, como é que tá aí, mas não vou lá especificamente pra ver que tá ruim, que tá bom, como é que tá o trabalho, não. Você vai lá, bate um papo, toma um café, fala de futebol, o bicho é um Sim. fanático de futebol, e um é cruzeirense, outro galo, né, e e aí você vai lá, bate papo e depois você tá falando também e o cara tá lá conversando contigo, explicando: "Não, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo". Numa boa, num nível de confiança Sim, alto, porque isso gera confiança. Então você não pode ir na hora do problema, você tem que ir na hora do problema, você tem que ir também na hora que as coisas estão bem, com certeza. pra aumentar o teu laço de, né, todo mundo fala: "Gemba, Gemba". Ok, é legal, você precisa ir para o Gemba, ver onde é que estão os nossos desvios, isso é importantíssimo fazer também. Mas mais que isso é lá, conversar com as pessoas. É importante mesmo, Guilherme, assim, eu lembro que quando a gente via que tinha a gestão estava na área, pô, estão olhando, a fábrica estava produzindo, estava tudo ok. E, poxa, legal, tá olhando, de repente pode ver alguma coisa que não tá escrito num papel. Eldorado tinha um negócio bem interessante, que eu não sei se ele foi algo que aprendeu da Aracocelulose, você tinha era um papel que você anotava com relação a desvios. Uhum. Leva um papelzinho, aí ficava no painel,
Olha, Sim, nossa, sim, sim. e você ia anotando. E Desvio de segurança, desvio de qualquer coisa. ia anotando, eu achei aquilo bem interessante. Eu lembro que era o Rota, era o coordenador, depois virou o Adelson, Adeus. era o Rota, Adelson e o Josué. E eu anotava. Aí um belo dia eu tava de madrugada e o Josué me chamou, ó, fala, você dá um pulinho aqui no painel? Ah, claro. Aí eu lembro que a gente estava partindo, o sistema de ar comprimido tava lá embaixo mesmo, lá literalmente, lá na ponta do rio lá. Aí eu falei, pô, cara, mas eu tô aqui na ponta do rio. Não, não tem problema não, deu a hora que for. Aí cheguei, aí ele falou assim, pô, cara, tu escreveu aqui a questão aqui da casa de força ali, onde tinha os compressores, etc. E ninguém tinha prestado atenção que eu gostava de abrir os drenos para ver, né? E tava descendo, tinha um filtro coalescente, se eu não me engano, tava descendo uma sujeira do filtro, o filtro tava invertido. Ele falou, cara, por causa desse negócio que você botou aqui, a gente viu que tinha um problema. Continua fazendo isso. Eu falei, cara, eu pensei que ninguém lê isso aí. Sinceramente. Ele falou, não, cara, a gente lê isso aqui. E às vezes isso aqui vira nota, que era mais interessante ainda, Porque tinha consequência. porque tinha consequência. Mas é o preventivo, né? É o Sim. trabalho preventivo. Sim. E é o que eu brigo muito em todas as empresas. É o famoso operador, ele é o olho da área, né? Ele é o cara que tem que enxergar essas coisas e tem que registrar. Porque é ele que tá ali 24 horas, né? A gente fala, é o cara que tá dirigindo o carro o tempo todo. Você sabe cada ruído. Você sabe os ruídos do teu carro, você sabe os ruídos do teu carro, você sabe quando tá um problema que não é normal. Cara, o cara tá ali um dia inteiro, ele tá escutando. Ele sabe quando o ruído, opa, esse ruído. A gente mesmo que não vai toda hora na área, você, opa, tem um ruído diferente. Esse dia mesmo, estava na reunião lá na Bracel, mandei pro coordenador, "Ô, tem um ruído esquisito aqui, cara, alto. Não, foi tal coisa, tal coisa. Ah, isso não tinha acontecido, não, é a primeira vez que acontece. Então você vai acostumando teu ouvido com os barulhos. E o cara que tá no dia inteiro lá, 8 horas por dia, ó, ele sabe cada barulho, cada temperatura na área, ele sabe o que tá acontecendo. E esse é o cara que tem que fazer esse tipo de registro. Mas tem que ter consequência. E se ele faz uma, duas, três paradas, ó, tô pintando o banquinho do jardim, né? Ninguém senta, ninguém vê, tô todo dia pintando, ou tô lá registrando um monte de coisa e ninguém olha. Com certeza. E depois vai lá e quebra o negócio por aquilo que há um mês atrás ele apontou, ninguém fez nada, quebrou. Fala, pô, tão de sacanagem. Com certeza. Então, o processo tem que ser completo, não pode só, ah, não, o operador tem que fazer, tá, mas e quem vai dar sequência àquilo? Que é o que você fala, pô, quem tá vendo? Aí você se animou mais ainda, né? Falou, "Ô, você fazer mais ainda." Gosto, eu falei assim, agora que eu vou anotar mesmo. É. E E aí vem o Lean, como você perguntou das ferramentas do sim. Lean. As ferramentas do Lean trouxeram isso. Como é que de forma estruturada você leva. Na Aracruz a gente já fazia isso. Uhum. É o desdobramento de meta, até a base. Mas o Lean te dá um ferramental. E esse modelo do Lean que a gente aprendeu, ele tem um diferencial, é de eu vou lá checar o que o cara tá fazendo. De forma estruturada. Então o Gemba não é um Gemba aleatório que eu vou lá na área andar, parece que eu tô passeando no parque. Sim. Não, eu tenho uma função quando eu vou fazer isso. Quando eu, líder, vou para a área e checo a atividade com base num procedimento, num padrão, eu estou checando se está fazendo certo. Porque a confiabilidade o que é? Eu ter os equipamentos e os materiais corretos, eu ter padrões de operação e treinar as pessoas bem treinando. Pessoas capacitadas para fazer aquilo que ela faz. Como é que eu checo se ela está fazendo, seguindo o padrão e se ela está capacitada? Eu vou lá e checo. Que a gente chama de auditoria de processo, auditoria. Você vai a campo com o padrão, você vai hoje trocar essa bomba, vou, então eu vou acompanhar essa atividade. Tum, 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 tum. Ó, você mudou esse passo aqui, ele fala, não, mudei porque isso aqui me deu um ganho de 10 minutos. Beleza, vamos atualizar o padrão, porque você fez algo melhor. Não você seguiu o padrão sempre, mas se você achou um jeito melhor, vamos atualizar o padrão, para que todos façam igual. Aí você treina todo mundo de novo. Então o Lean trouxe esse ferramental. E o desdobramento de meta, com as reuniões diárias onde a própria operação coordena, você jogou o cara para dentro do jogo. Porque a gente ainda está, em alguns lugares, a gente está lá em 1970, quando começou o negócio relógio, que tu pegava o cara e capinava a rua para ir lá operar. Com certeza. Hoje, a maior parte dos operadores são formados. São os caras que querem estar no jogo, querem participar, tem um monte de ideia boa. Porra, você bota esse cara para fazer a gestão do dia a dia da área dele, que a gente falava que era o gerente da área, né?
Gerente da O verdade. operador de painel é o gerente da área, ele que cuida daquela área dele. Então ele faz a reunião, ele olha as metas, ele vê o desvio, ele monta já um planozinho de ação, faz um 3 porquê ou 5 porquê, já analisa uma causa aparente, não precisa ser a causa raiz, porque às vezes você não vai ter tempo turno, mas ele pelo menos achou a causa, né, aparente, já tomou uma ação. Você está empoderando o cara, está dizendo: "Você é importante, você toma a decisão". Aqui na Bracel, um dia um cara falou assim pra mim: "Ah, você viu como melhorou essa qualidade? Agora o operador está responsável de controlar a qualidade". Mas é óbvio, quem é que está lá dentro 24 horas por dia? É o operador. Quem conhece mais o processo? Ou que tem que conhecer mais o processo? O operador. Se ele não tomar a decisão e esperar alguém tomar por ele, Com o que certeza, você está dizendo para o operador? Você não escapa nada, você é um braço e eu sou o cérebro. com certeza. Que vontade o cara vai ter de entregar um valor diferente ou fazer uma sugestão de melhoria? Se nem operar ele tem permissão para operar. Óbvio, você bota lá os padrões, ele tem que seguir padrão, e não se tem que inventar, Sim, mas ele tem que tomar decisão, dentro daquilo que está estabelecido e contratado com ele. com certeza. É. Realmente, Guilherme, assim, essa sua visão é uma visão importante, mas ainda eu vejo que falta um pouco para a gente voltar a esse padrão que estamos acostumados mais a seguir, né? Eu vejo que realmente teve essa. As pessoas estão muito voltadas para números, que é importante, né? O É, o número, resultado tem que existir. o número Sem resultado reflete, você não mantém nada. sim, o número reflete a realidade. Você tem que acompanhar, como você falou, né? Sobre os números, tem que ter o resultado. Mas eu ainda enxergo ainda lá da CMPC para cá, eu vi que a CMPC ela foi mudando, 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 mudando. Demorou um pouquinho para ter aquela virada de chave, teve a virada de chave, a empresa tá tendo o retorno, tá tendo o ganho operacional, demorou um pouco para alcançar, tiveram algumas coisas no caminho, né, caldeira e É, etc. teve um monte de evento que E acabou impactando, mas a empresa alcançou. Mas a questão de pessoas, e você retrata muito bem isso falando sobre essa seu sua trajetória, saindo da URGS, Geocel, Aracruz e Veracel, mas ainda fico assim, como que como que é para o Guilherme unir tudo isso, e como é que depois você faz para cascatear isso, né, que agora sendo o CEO, como é que você vai saber que vai chegar daqui? Eu sei que tem procedimento, você tem análise de função, auditoria, mas você como que fazer com que o seu próximo seja aderente àquilo que você tem que cascatear, você não consegue chegar lá na pessoa da não, não, ponta não, e não, não consegue. Aí é muito do dia a dia, do exemplo, né, do como é que você a transformação ela tem pelo menos 4 grandes, gatilhos, né, que a gente também aprende aí no processo do Lean. Um deles, você precisa dizer claramente o que você quer de cada um dos seus liderados. Esse é o primeiro ponto, né, o que eu espero de ti no dia a dia? O que o Rafael tem que entregar no dia a dia? E aí você começa a alinhar as expectativas, né. Eu quero que você lidere o seu time, que você faça um cascalhamento de metas, que você vá na base, que você cobre o seu time, acompanhe, faça esses Gembas estruturados que então, você começa a definir com ele o seu contrato. "Ó, eu espero de você isso". Mas quando você espera isso dele, você tem que ter o exemplo. Eu não posso dizer: "Rafael, você tem que fazer isso, isso, isso", e no dia de hoje para assim: "Ops, pô, mas esse cara não faz nada do que ele falou para mim". Então é o exemplo, liderar por exemplo. Então o cara só começa assim: eu vou mudar, porque eu vejo que o de cima tá mudando. Eu vejo que o meu líder muda. O meu líder tem essas atitudes. Pô, ele vai numa reunião, ele pergunta, né, ele questiona as coisas, né, ele faz o cascateamento, ele cobra o resultado, ele cobra os indicadores da área, né. É um cara que dá espaço para as pessoas, né, trazerem suas ideias. Então você tem que dar o exemplo, né. Se eu disser pra ti: "Não, Rafael, você tem que fazer tudo isso", mas aí eu vou numa reunião e digo: "Não, não, vai ser assim, 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 assim". "Não, fulano, isso aí vai ser assim, assim". Falei: "Opa, cadê o líder que me pediu para fazer um monte de coisa?". O segundo é dar feedback, né, o terceiro é: "Ok, combinamos isso aqui, você tá no caminho? Você tá desviando?". E o
quarto são aqueles formais, é bônus ligado a isso, é bônus de desempenho ligado a isso. Como é que eu bonifico isso? Porque aí vem a parte de também eu preciso ter algum reconhecimento, além do reconhecimento do dia a dia, como é que eu reconheço isso de forma financeira ou que seja, de outras coisas, mas que eu tenha algum tipo de reconhecimento, se a pessoa entendeu seu papel, está fazendo bem e está entregando o resultado. Então esses 4, eles não é um ou outro, não é um ou outro, tem que ser os 4 juntos. Porque eu posso fazer esses 3, mas eu não dou exemplo, o cara vai: "Ah, bicho, isso aqui é papagaiada". Você já deve pensar: "Pô, esse cara vem aqui, faz uma conversa fiada, vem aqui, me conta tudo que é bonitão, depois no dia a dia eu vejo o cara faz o contrário", como eu já tive chefe falou: "Segurança é importante", o cara passou a 200 por mim na estrada. Falei: "É". Ou eu fui cobrado do cara que a gente precisava recuperar as tubulações de aço fúrico, que estava vazando e ia queimar as pessoas. Não temos dinheiro para isso. Opa! Onde é que tá a segurança como um valor? Se você não você está priorizando o custo, então, não está priorizando a segurança. Sim. Não está dando valor para a segurança, você está dando valor para o custo. Então é o exemplo. No dia a dia que você começa a testar, e todo mundo testa seu líder, né. E se você não tiver retidão naquilo que você está discursando para o seu time, você não está seguindo aquilo que você está discursando, é palavra vazia, bicho. Você não muda nada. E tem prazo para isso, né? Para uma. Cara, varia, varia. Todo mundo fala, as teorias, 3 a 5 anos pra você mudar uma Sim, cultura, parará. Mas vai depender do time, né. Você olha pra Bahia, eu não esperava com menos de 5 anos. sim. É tipo coisa, 5 anos pra fora. Pô, em 2 anos pra 3 anos a gente estava num outro momento, Pois. porque o time estava aberto pra isso. O time queria isso. E aí vem questões culturais, aí vem um monte de coisa junto. No Rio Grande do Sul já foi mais difícil, por questões culturais, Sim. porque a empresa não estava tão ruim assim, estava num momento até que interessante. As pessoas: "Ah, por que que eu vou mudar? Se eu faço há 20 anos assim, tá indo bem, o resultado tá bom, pá-pá-pá, pá-pá-pá, eu não preciso mudar". Aqui na cidade precisava mudar, Sim. e além disso as pessoas queriam mudar. Então quando a pessoa tá mais aberta para isso, as coisas mas não vai ser um ano, as coisas vão. Aqui terminou não, a Bahia ainda tem um ciclo ainda para se fechar, né, de ainda de ter uma continuação, de ter continuidade no trabalho que está sendo feito para consolidar. Você faz isso, mas aí quando você chega aqui, você precisa consolidar, senão você começa a cair de novo. Então depende do local, depende da cultura instalada, do quanto está enraizado, Sim. né, e o quanto o time quer. Se o time não comprar, bicho, eu sempre falo, né, eu agradeço enormemente o time da Bahia, porque o time comprou antes. Se o cara não comprar, bicho, como tem um colega que fala, gosta muito de falar de futebol, se o time de futebol não comprar as ideias do treinador, bicho, ele não dura um ano. Com certeza. É a mesma coisa. Se eu chego lá, falo um monte de coisa bonita, parará, vamos implementar isso aqui, o cara, tá pra lá, não tô nem um pouco interessado nisso aí. Não vai dar certo. Você não faz nada sozinho. De novo, não faz nada sozinho, você faz com gente. E se gente não confiar e não acreditar no que você tá falando, por isso que tem esses 4 grandes drivers aqui, Sim. que eles têm que andar junto, não vai funcionar. Não vai, e aí você vai ficar trocando. Eu fico. Eu tava conversando com. Tu falou sobre o Figueiredo. O Figueiredo, alguns anos atrás, até fui na CPC, ele chamava você, vou tomar um cafezinho. Pô, o cafezinho com ele demorava 2 horas. Eu só queria ele. Cara, não me demitir, cara. Eu sumo. Não, 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 não. Falei assim, não, vamos fazer o cafezinho às 4 horas, porque fica menos pior. Se eu for além, não tem problema nenhum. E ele tava falando sobre a dificuldade de uma empresa brownfield junto com uma greenfield. A dificuldade que você tem de, às vezes, fazer essa conexão. Obrigado. Fazer essa conexão de uma empresa brownfield que está há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, a você vem com uma empresa e cola uma empresa greenfield do lado, 4 vezes maior, tecnologia nova, e fazer com que essa cultura daqui venha para cá, mas não venha a parte danosa da cultura.
E quando eu vim para cá, para Bracel, e eu ficava olhando aquele negócio que o Figueiredo fala, aquilo que o Figueiredo falou com relação às teorias. Ele falou assim: Rafael, pessoas, gente, tem que lidar, pô, tem que desenvolver as pessoas. Comunicação assertiva, tem que ter um treinamento muito forte na base. As pessoas têm, como você falou, as pessoas têm que entender o valor delas dentro da organização. Porque se não entender, não tem jeito, não consegue, não vai conseguir Não, vencer, não. não vai conseguir romper. Então, eu vivi isso, eu também sou muito grato por estar trabalhando aqui na Bahia. Eu trouxe várias, assim, conheci pessoas fantásticas, pessoas que estão aqui há 30 anos, de uma resiliência absurda, porque passaram por vários donos diferentes. A pessoa tem que ser resiliente. Uhum. Aí vem uma empresa, muda. É muita cultura, né? Vê uma outra empresa, muda. Vê uma outra empresa, muda. E pessoas, eu tenho um profissional que eu conheci, o nome dele é chama ele de Batero, o pessoal que chama Batera, Batera, Batera. Hamilton. Hamilton, 30 anos de Bracel. Guilherme, 30 anos na mesma empresa. 30 anos. Um dos melhores profissionais que eu já conheci de implantação. De implantação de infra. Fantástico. 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 Não tem tempo ruim. Voltado totalmente aderente com relação ao número de segurança. Totalmente aberto com relação à parte de mudança. Mudança corporativa, mudança de totalmente aderente. Preciso fazer tal coisa. Nunca falava que era impossível. Deixa eu pensar. Vamos pensar junto. E começar a escrever, desenhar. Tem gente que não sabe mesmo desenhar hoje em dia um isométrico. Não, hoje é tudo no computador. Então, não é possível. E ele mesmo, vamos fazer junto? Eu topo a ideia. Fantástico. 30 anos. 30 anos de Bracel e totalmente aberto à mudança. Eu acho que tempo de casa não quer dizer que a pessoa tá ali, tá daquele jeito e que não vai mudar. Eu acho que não tem relação. Às vezes pode ter gente nova de casa e cabeça muito mais fechada. Sim, E eu acho que o exemplo aqui da Bracel é isso, né? As pessoas, a maior parte aqui, o time é muito antigo na empresa, né? sim. E né, por isso as pessoas abraçaram uma mudança radical que a gente fez. Abraçaram, né? Assim, e estavam felizes, e estavam motivadas e queriam fazer aquilo, né? Então, acho que isso não existe. Claro que dá um pouco mais trabalho, que eu falei, quando você começa do zero, as pessoas já vão como para uma Eldorado da vida, como você falou, pô, eu vou lá testar. Pô, estão falando que tem um negócio diferente lá, eu vou lá. Porque tá começando do zero, então sem vício, você já vai colocando o jeitão, né? Mas não quer dizer que não. Deu para ver agora que também num negócio que já existe há muito tempo, que já tem uma cultura enraizada, Sim. que não dá para mudar. As pessoas são abertas para isso. Acho que a maior parte das pessoas estão abertas para, poxa, é para melhorar, é para a gente evoluir. E tem um outro ponto que é importante também, né? A gente nunca consegue fazer uma mudança sem que as pessoas sintam que aquilo vai ter também algo de positivo para elas. Mas, a empresa vai gerar mais EBITDA, a empresa vai ter um resultado melhor, vai ser mais estável, mais sustentável. Mas para mim, o que que eu ganho com isso? Então isso também, quando a gente implementou o Lean, tem muito lado psicológico disso, né. Então assim, o que que de fato as pessoas melhorou quando você mudou de um jeito, de uma cultura para outra? Por que que as pessoas se sentiram mais satisfeitas? Porque algo impactou de positivo nelas, Sim. que acabou trazendo resultado para a empresa. Então, são esses gatilhos. Como é que você identifica os gatilhos de que: "Puxa, isso vai ser legal para ela também"? Não só para a empresa, mas para ela também. Aí ela engaja mais ainda, porque ela vê um resultado positivo para ela. Pode ser um aumento de salário, pode ser um bônus melhor, Uhum. pode ser um trabalho menos pesado, pode ser um trabalho mais leve, eu vou estar num ambiente mais bacana. Eu tô trabalhando numa empresa que, putz, tem um lado social muito legal, tem um lado de comunidade muito bacana. Cada um tem os seus drives, né. E às vezes é isso, você mexeu nas pecinhas certas, o cara fala: "Cara, isso é pra mim". Aí o cara tá dentro do barco contigo. Eu Então também tem esse lado que você tem que identificar o que que o coletivo individual tá demandando, né. O que que as pessoas estão esperando, né. Então, esse é um ponto de que você tem que entender dentro da organização, de novo, né, observação,
curiosidade, entender o ambiente que você está, entender a cultura local. Como é que você chega nas pessoas, né? Pô, aqui na Bahia é diferente de São Paulo, é diferente do Rio Grande Com do Sul. certeza. Nós estamos dentro do mesmo país. Imagina no Chile, né? Quando eu fui para o Chile. Isso é outro sofrimento, que é uma outra cultura, né? Ah, mas é latino-americano. É, mas tem influências diferentes da nossa. Então, você tem que se ambientar nisso. O Papa Veracel tinha um finlandês e sueco no dia a dia com a gente. Como é que você influencia essas pessoas? Então, você tem que entender o ambiente que você está. O que as pessoas desejam? O que é bom para ela? Com O que ela está certeza. esperando de você como líder? Com certeza. Além da parte financeira, que todo mundo sabe, as pesquisas todas mostram que esse não é o principal driver, não é aquilo que, uau, motiva as pessoas. Claro que isso ajuda, óbvio, mas não é esse o principal driver das pessoas. As pessoas querem um ambiente bacana, um ambiente seguro psicologicamente, onde eu posso Com certeza. trabalhar de forma tranquila, onde eu posso contribuir de forma tranquila, onde eu vou dar minha opinião ou me posicionar sem represália. Então, essas coisas são extremamente importantes. Ninguém deixa a empresa, as pessoas deixam o chefe, deixam o líder. Pô, interessante isso, né? Bem interessante. É, ninguém deixa a empresa, ninguém deixa: "Ah, eu vou sair da Bracel porque a Bracel é ruim. Eu vou sair da Bracel porque eu tô trabalhando com um cara que não, eu vou sair da CMTC porque eu tô trabalhando com um cara que não, Sim. não me dá espaço, não tem um ambiente seguro, o cara não é aberto". Então, tudo isso você tem que entender, né, nesse bolo todo aí, você: "Putz, eu tenho que ir por aqui, tem que ir por ali, tem que apertar esse gatilho aqui, aquele outro gatilho lá". Mas isso você vai conseguir fazer se você também estiver aberto a observar, aprender, entender e respeitar a cultura local. Porque você tem a cultura da empresa, a cultura da empresa vai existir sempre, mas você tem que decodificar essa cultura dentro da cultura local. Como é que eu transmito a cultura, ou coloco a cultura da empresa dentro daquele ambiente? Eu tenho que entender daquele ambiente, para ter o modelo certo, o modo certo de fazer com que essa cultura se instale, a cultura da empresa. Com certeza. E o jeito que você vai fazer na Bahia é diferente de São Paulo, que é diferente do que você vai fazer no Chile, que é diferente do que você vai fazer na Indonésia, porque tem variações de cultura, de jeito de pensar, de jeito de absorver, de jeito de enxergar, porque tem os filtros da cultura local. É, Então tudo isso é complexo, mas você tem que estar aberto para observar, entender, né. Não é a mesma forma, sim. não pode ser a mesma forma. Se for a mesma forma, não vai dar certo. Eu fico, por exemplo, não sei, nem consigo imaginar o tamanho do desafio que vocês enfrentam no dia a dia. Se está muito bom, tiver no porque a gente vai partir para o encerramento, teremos outras oportunidades. Mas antes, Guilherme, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é um CEO. Vou te falar o porquê que eu tô perguntando isso. Eu lembro que antigamente CEO você escutava muito para fora, CEO. CEO, 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 para incorporar no Brasil. Uhum. Agora CEO, COO, CFO, CMO, e as pessoas falam assim: "Gente, o que é o COO? O que é o COO? O que o COO faz? Quais são as responsabilidades do COO?" Você poderia explicar um pouco para nem todo mundo tem Sim, esse sim. conhecimento. O senhor nada mais é que um diretor-geral, né, o diretor que é o responsável pelo resultado da unidade. Sim. A gente chama de BU aqui, né, Business Unit, né. Uhum. Então toda a unidade toda a operação da unidade está sob a minha responsabilidade. O que significa isso? O CEO é aquele cara que vai discutir a estratégia da organização, vai estar envolvido nas estratégias da companhia e vai desdobrar isso para o dia a dia, para o tático e operacional, né, principalmente para o tático. Como é que a gente pega no dia a dia, poxa, onde é que a gente quer chegar com a nossa estratégia como empresa? Então, aonde que a Bracel São Paulo contribui dentro das estratégias da companhia? Como é que eu desdobro isso? E como é que eu acompanho que se a gente está no caminho daquilo que a gente definiu como toda a nossa estratégia corporativa? Onde é que se encaixa a BSP? O que que ela tem que entregar? Quais são as ações que ela tem que fazer? E aí vem as ações táticas, depois as ações operacionais, que vai desdobrando, né? Então, o Sim. nível gerente sênior que já começa a discutir taticamente, um pouco estratégia e tático. Depois você vai para o nível gerente, já começa a entrar no tático, um pouco operacional, depois coordenadores, depois já vai por bem mais operacional, menos Sim. tático. Então essas são, e aí como é que você conecta tudo isso?
Como é que você faz que as ações e os resultados da florestal vão impactar na industrial? E como é que eu faço isso acontecer? Como é que conecta isso? Então, você é o grande elo de conexão entre as operações, Sim. né? Fazer com que isso esteja um time único, trabalhe junto, e que tudo que a gente está fazendo aqui tenha que estar alinhado com a estratégia da companhia. Então, eu sou meio que o guardião de todo um complexo de ações aqui, de conjunto de ações, né, que vão entregar um valor dentro daquilo que a empresa definiu como estratégia dela, na geração de valor, no posicionamento de mercado. Então, é isso, é como é que eu faço o desenvolvimento da estratégia da companhia, né, saindo daqui da estratégia e indo até o nível operacional. Então, essa é a minha grande função dentro da organização e ser o maestro, né, de estar acompanhando e suportando as operações, fazendo link com o corporativo, né, dando suporte naquilo que eles precisam, porque você tem que entregar o dia a dia para que o seu time faça acontecer e que você acompanhe no dia a dia para dar o suporte. Então, a minha função é muito mais de suporte no dia a dia, porque eles estão precisando, porque as posições que você tem de gerente sênior, que são diretorias, são gente sênior, né? Gerente sênior, já tá falando, são pessoas sênior, Sim. profissionais sênior. Então, eu não vou lá fazer a atividade dele. E já não tem muito mais de ensinar o cara, né? Aquela atividade que ele foi contratado, ele sabe executar. Agora é como é que eu alinho ele dentro da cultura da empresa, se é uma pessoa que eu trouxe há pouco tempo para dentro da organização, como é que eu faço ele se inserir na cultura e como é que eu direciono ele para aquele resultado que ele espera. E aí é o suporte. É muito mais um suporte no dia a dia e orientativo do que eu estar lá executando o que ele tem que fazer. Então essa é a minha função, conecta a estratégia com o dia a dia da unidade Sim. e suporte a cada um dos diretores, né, para o desempenho e para o dia a dia deles. Como é que eu posso facilitar a vida deles no dia a dia? Tá claro. Não sei se deu para deixar Não, mais não, claro. deixa bem Então, deixa essa bem é claro. uma função de um diretor geral, né? De como é que eu faço essas conexões. E óbvio, como você sempre tem um olhar mais de cima, Sim. né? Você pode ter essa função mais orientativa. Ó, vamos mais para cá, aqui está desviando, traz mais para cá. Sim. Então é muito mais de alinhamento, né? Em cima da estratégia, porque você tem uma visão mais holística do negócio como um todo. Você ia ter a conexão muito maior com a estratégia da companhia e você vai orientando. Sempre ajustando os ponteiros, né? Não mais para cá, mais para lá. Então essa é a grande função, né? Como é que você conecta tudo isso e orienta o time para o resultado. Nossa, tá claro, Guilherme. Bem, vou te vou encerrar, mas eu vou te convidar para outro bate-papo. Na verdade, foi uma aula de liderança. Bacana, Foi uma aula de gostei. liderança. Eu ia te pedir perguntar uma frase, mas eu vou ler aqui e você me falar. Líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Escutei isso, eu sou falou sobre isso, Simon Sinek, É, que eu gostaria que você falasse, né, sobre essa frase. Eu ia pedir para você falar uma frase, mas escutei umas pessoas falar sobre isso e resolvi colocar essa frase aqui. essa é o meu mantra, né? Eu li essa frase tem que, uns 4, 5 anos atrás, Simon Sinek. Acho que ela resume um pouco do que eu acredito. Um pouco não, ela resume o que eu acredito, né? E eu adotei ela como minha frase porque ela resume definitivamente o que eu acredito, né? O líder tem que cuidar de gente, porque gente dá o resultado. Então não existe outro jeito, eu falei já isso várias vezes aqui, não existe outra maneira de alcançar resultados consistentes e sustentáveis, senão através de pessoas. Então, assim, pô, mas o líder então não olha para o resultado. Óbvio que ele olha para o resultado. Pois ele olha o tempo todo para o resultado. O cara que não é orientado para o resultado, ele não vai estar numa corporação, né, como a nossa. Mas o orientado para o resultado é como você atinge o resultado. O como é através das pessoas. Então você tem que estar sempre focado no resultado. Pô, eu não estou atingindo o resultado, não estou atingindo o resultado. Como é que eu faço para que as pessoas deem o resultado? É só isso. É como eu faço as pessoas entregarem o resultado que a empresa está esperando. Por você sozinho não vai entregar resultado nenhum. Você precisa de gente. Gente boa, capacitada, treinada, motivada, engajada e feliz. Sem isso, você não chega a resultado nenhum. Com certeza. Ah, mas o resultado é o principal. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Uma empresa privada que foca o resultado, você vai ter que estar olhando para o resultado. Mas é como é que você chega lá? Com certeza. Você pode chegar lá para um rio de sangue. Você pode chegar de um jeito muito mais que não vai ser sustentável. Vai ser chegar através das pessoas. Como eu já falei algumas vezes aqui, Uhum. o resultado vai sair.
e vai ser muito mais sustentável. Então essa frase para mim é o resumo de tudo, líder cuidam de gente. Você tem que falar de gente o tempo todo. Os caras até já é chato. Pô, você tá com o Guilherme, aí já começa a falar: "E fulano, como é que tá? E Beltrano, sei lá". Porque você tem que olhar para as pessoas. Se as pessoas estão satisfeitas, se elas estão felizes. Porque senão não entrega, cara. Com certeza. Isso não existe. Entrega de gente que não tá feliz, não tá motivado, não existe. Eu achei bem interessante, eu escutei algumas vezes você falando. Você falou, você tem alguns podcasts dentro da própria Bracel. Uhum. Escutei na internet, escutei Uhum. uma entrevista sua na internet. Eu falei assim: "Vou levar essa", porque realmente foi uma aula, para mim foi uma aula de liderança, tá, Guilherme? Para mim é um prazer enorme. Você é uma pessoa especial e a pessoa que você acaba mirando, você tem não, o pessoal fala que assim: "Ah, não, mira assim na carreira, eu não preciso me transformar no CEO, eu preciso entender que aquela carreira daquela pessoa, aquela pessoa que tem essa empatia gigante pelas pessoas, eu posso pegar um pouquinho disso para mim". Então foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço a Tá, oportunidade de esse a gente bater esse bate-papo papo. celulosa na prática. Guilherme Araújo, agradecer Valeu, muito obrigado pela oportunidade, cara. Foi muito legal, o bate-papo muito bom. e até a próxima.